eu não tenho como ver quem assistiu depois, então... Paciência. Fica pelo conteúdo, quer dizer. Eu falei para eles... Eles perdem um tipo de reflexão que é importante para entender o segundo ano. Exatamente. Bom, vamos começar? Você pode Ótimo. preparar e me dar o start. Já está gravando já, em rede nacional. Muito, em rede nacional, em rede local. Rede, nem local é. Não, é privada. Bom, deixando de bobagem, vamos começar? Na aula da semana passada, eu apresentei a ideia da sociologia da Constituição, o objetivo da sociologia da Constituição, a partir de uma reflexão que começou a ser feita na sociologia do direito, no campo da sociologia do direito, com algum atraso. Quer dizer, a sociologia do direito é um campo acadêmico, um campo do conhecimento, e dentro dela nós temos a sociologia do judiciário, nós temos a sociologia dos movimentos sociais, nós temos também a sociologia da Constituição. O que eu quis dizer é que, na semana passada, é que, na primeira metade do século XX, o que nós tivemos ali, basicamente, foi o prevalecimento, a hegemonia de uma ideia de Constituição como uma espécie de engenharia política. A Constituição era apenas e tão somente vista pelos seus aspectos lógico-formais. O seu grande teórico, eu não sei se vocês tiveram no primeiro semestre, Introdução ao Direito, mas o seu grande teórico era um autor chamado Hans Kelsen, que foi um dos autores da Constituição austríaca de 1920, e, ao mesmo tempo, isso vai prevalecer, basicamente, no período das duas guerras e não entre guerras, ou seja, a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918 e a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939 e foi até 1945. Portanto, nessa primeira metade do século XX, o que prevaleceu foi uma visão mecanicista do direito constitucional, foi uma visão mecanicista da Constituição. Ela era apenas e tão somente uma estrutura lógico-formal que definia as regras do jogo. Com a vitória dos americanos, com os aliados de um modo geral, mas dos americanos de um modo particular, a partir do Plano Marshall, não é? E a partir da ideia de uma revitalização, de uma recuperação da economia europeia dentro dos espíritos do capitalismo, no momento em que havia necessidade também de se reconstruir a economia asiática, começando pelo Japão, o que os Estados Unidos fizeram foi exigir uma revisão das constituições europeias, foi exigir que Japão, Itália e Alemanha tivessem uma nova Constituição e impuseram também, pediram também, pressionaram também que essa Constituição começasse a valorizar um princípio, que era o princípio da solidariedade, que era o princípio da equidade, que era o princípio da correção das desigualdades sociais. Isso vinha, não é, do ponto de vista político, instrumentalizado por uma visão de um liberalismo social. E isso vinha também muito influenciado pelas políticas keynesianas, que prevaleceram no Plano Marshall. Ou seja, essas políticas keynesianas levaram à criação do Banco Mundial, do antigo Banco Internacional de Reconstrução Econômica da Europa e da Ásia, hoje chamado de Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e, vamos dizer, uma organização de desenvolvimento que, de certo modo, se expressava por meio da OCDE, não é? Da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, dentro de uma linha de diminuição das desigualdades, das amargas, das acentuadas desigualdades sociais causadas numa Europa que havia sido, não é, basicamente levada a uma situação de miséria em alguns segmentos da sociedade, notadamente na Alemanha, notadamente na França, notadamente na Itália, um pouco menos na Inglaterra, e o leste europeu também foi um pouco atingido. E, com isso, o que é que nós vamos começar a perceber? Nós vamos começar a perceber que a introdução do princípio da desigualdade, do princípio da igualdade e da equidade, ela traz para o debate constitucional, para as doutrinas constitucionais, um elemento novo. Qual é o elemento novo? Até então, tudo era a regra do jogo. Até então, o que nós tínhamos ali eram regras que tinham um conceito, regras que se expressavam por conceitos muito claros, por conceitos muito objetivos. E, portanto, era fácil amarrar uma estrutura constitucional numa Europa que, de certo modo, tinha sido vitimada por duas guerras mundiais.
A partir dos anos 50, a partir do Plano Marshall, a partir da criação desses três organismos, não é? De um lado, o antigo Acordo Geral de Tarifas, hoje a Organização Mundial do Comércio. Eu falei OCDE, mas a Organização Mundial do Comércio, peço desculpas. Por trás da criação do Banco Mundial e por trás da criação do Fundo Monetário, começou-se a introduzir uma dimensão de natureza social que se expressava pela ideia de princípio. O que é um princípio? Princípio é uma espécie de... Ele denota uma espécie de valor, ele denota uma espécie de um valor moral, de um valor ético, ele denota um objetivo um tanto quanto vago, ele se expressa por uma série de palavras indeterminadas, de conceitos indeterminados. O que é que nós vamos começar a perceber? Nós vamos começar a perceber que o conceito de equidade, o conceito de igualdade e o conceito de solidariedade são conceitos elásticos. Eles vão depender, no seu sentido concreto, da maneira como nós vamos interpretá-los. E, a partir daí, nós vamos começar a perceber, principalmente na década de 50, nós vamos começar a perceber uma explosão de princípios constitucionais. As sindicatos, confederações empresariais, a igreja, movimentos sociais, todos reivindicando uma multiplicação do conceito de igualdade, do conceito de solidariedade, dos princípios de solidariedade e igualdade. E isso vai, de certo modo, levar ao aparecimento de 4 ondas que eu mencionei, não é? Depois do pós-guerra. A primeira onda foi exatamente a explosão dos conceitos de justiça social, baseado na ideia de equidade, baseado na ideia dos direitos sociais. A segunda onda é a onda do desmanche do leste europeu, da queda da União Soviética, da entrada das economias planificadas do leste europeu na zona do euro, ou seja, uma experiência de confederação regional. E, ao mesmo tempo, também vocês tiveram, entre 1989, com a queda do Muro de Berlim, e 1999, 2/3 dos países vinculados à ONU, eram alguma coisa em torno de 187 países, que tiveram de reformar as suas constituições. Por quê? Porque as constituições europeias, porque as constituições prevalecentes ali naquele período dos anos 50 e dos anos 60, eram constituições liberais no sentido econômico, eram constituições no sentido de uma democracia, de uma social-democracia, de uma democracia social em que prevalecia a ideia de que os Estados seriam governados por políticas keynesianas e, portanto, os Estados seriam objetos de intervenções governamentais, favorecendo a figura do hipossuficiente, quer dizer, do desvalido, do pobre, que não tem a menor condição, não tem a suficiência necessária para reivindicar os seus direitos, e em detrimento vamos dizer, dos interesses dos hipersuficientes. O que as constituições de 1950, 1960 e 1970 introduziram foi a ideia de favorecer o mais pobre e desfavorecer o mais rico dentro da finalidade de buscar uma redução, digamos assim, da distância entre os mais ricos e da distância entre os menos sociais, os mais, vamos dizer, desvalidos, os mais ricos e os mais desvalidos. O que é que vai acontecer nesse período? O que vai acontecer nesse período é que vocês vão ter uma proliferação, uma multiplicação de direitos sociais, uma, vamos dizer, diminuição de conflitos entre classes, não é? Ou seja, enquanto a economia social-democrata funcionou, enquanto a sociedade industrial funcionou nas décadas de 50, nas décadas de 60, até mais ou menos 1974, portanto, durante 25 anos, entre o final da Segunda Guerra, ou 1950, até a crise do petróleo, enquanto a economia da sociedade industrial funcionou, vamos dizer, o direito social avançou, as correções das desigualdades produziram alguns resultados. A crise do petróleo destrói a matriz energética do Estado keynesiano, destrói a matriz energética da economia industrial, que era baseada no petróleo. Não é? Isso eu mencionei na semana passada. E, a partir daí, vocês vão ter um período de transição. Nesse período de transição, a partir dos anos 85 para frente, a social-democracia é eleitoralmente derrotada nos Estados Unidos e na Inglaterra pelo neoliberalismo, pelo conservadorismo de Margaret Thatcher na Inglaterra e pelo conservadorismo do presidente Trump, do presidente Reagan nos Estados Unidos, e com isso vocês vão perceber o advento de um Estado não intervencionista, o advento de um Estado não keynesiano, de um Estado muito mais liberal, um Estado que vai tendo de constitucionalizar, em nome da economia de mercado,
determinadas normas constitucionais, principalmente as normas que regulamentavam a intervenção do Estado na economia, e com isso vocês vão ver a deslegalização de certos direitos, a flexibilização da legislação do trabalho, que é uma forma eufemística de dizer que era o desmonte da legislação do trabalho, a desburocratização do Estado, a venda das empresas estatais e, acima de tudo, um processo de revitalização da economia de mercado, baseado no princípio de que o cidadão tem uma posição na economia de mercado, se ele é pobre é por culpa dele, se ele é rico é por virtude dele, ou seja, o que vocês têm é a substituição de um Estado que protegia os mais fracos por um Estado um pouco darwinista, ou, se quiserem, um Estado largamente darwinista, que entrega os cidadãos ao seu destino próprio. E com isso, nós vamos perceber claramente a ideia de uma hiperresponsabilização do indivíduo. Ele é responsável, pelo quanto ele ganha, ele é responsável pela sua previdência, ele é responsável pelo seu bem-estar. Se ele não consegue ter salário, se ele é desempregado, se ele não consegue ter uma previdência privada, isso é culpa dele e não culpa do Estado. A quarta onda que vocês vão ter vamos dizer, é o período da globalização econômica, com a necessidade, com a discussão sobre a necessidade de como organizar juridicamente uma economia que se globalizou. Ao se globalizar, a ideia de território, em torno do qual nós tínhamos o princípio da soberania, começa a perder prestígio. E aí, portanto, nós vamos começar a perceber o seguinte: à medida que a economia se globaliza, os estados começam a perceber claramente que os territórios, os espaços territoriais, vão perdendo força política. A partir daí, nós vamos começar a perceber que parte da democracia representativa vai perdendo um pouco a sua capacidade de converter a aspiração social, a aspiração ideológica dos partidos em soberania, em Constituição, e, portanto, nós vamos começar a perceber um certo esvaziamento das constituições nacionais, e, em lugar desse esvaziamento das constituições nacionais, nós vamos começar a perceber a formação de uma espécie de um pseudo ou de um soft constitucionalismo mundial por meio das minutas, por meio das decisões de organizações como Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial do Comércio, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, BIS, que é o Banco de Compensações Internacionais, quer dizer, o Banco Central dos Bancos Centrais. Quer dizer, vocês vão começar a perceber fontes de direito multinacionais, fontes de direito supranacionais, fontes de direito, vamos chamar assim, de multilaterais. E a última onda foram as manifestações do constitucionalismo aspiracional, também chamado de um neoconstitucionalismo na América Latina. Quer dizer, basicamente, o que nós vamos perceber é uma espécie de um movimento constitucional, de uma onda constitucional, que vê a Constituição não como um princípio de cima para baixo, mas ela vê a possibilidade, dos movimentos sociais, a possibilidade dos desvalidos, a possibilidade das corporações e movimentos sociais, como é o caso do MST, de tentarem criar, por meio de um Fórum Econômico Mundial, uma alternativa para a globalização econômica mundial. Isso, de certo modo, levou ao Fórum de Porto Alegre, levou aos programas do Fórum Social Mundial de Porto Alegre, que teve uma grande evidência ali no final da década de 90 e começo da década de 2000. E com isso, o que é que nós vimos? Nós vimos que essas ondas tiveram de discutir, a partir da introdução do princípio da equidade, os 4 problemas clássicos que nós tínhamos na ciência política. Ou seja, o problema do poder, o problema da liberdade, o problema da obediência e o problema da democracia. A partir daí, o que eu disse a vocês é que foi surgindo um questionamento daquela cultura dogmática vamos dizer, das doutrinas constitucionais da primeira metade do século XX, ou seja, até 1950, foi sendo criticado duramente, foram sendo criticados duramente, a arquitetura kelseniana de direito público, o formalismo, o negativo, o formalismo, o normativismo, o positivismo e as técnicas dogmáticas de interpretação ou de hermenêutica do ponto de vista da aplicação do direito a um caso concreto, do direito constitucional a um caso concreto. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que, a partir daí, nós vamos começar a perceber uma certa inquietude. Uma certa inquietude. E essa inquietude é uma inquietude crítica, no sentido de identificar os gargalos estruturais do formalismo kelseniano.
Isso aparece com uma certa... isso aparece um pouco na ciência política, isso aparece um pouco na sociologia, mas não aparece, num primeiro momento, na sociologia do direito. A sociologia do direito demorou, ela só vai perceber a importância dessa discussão depois da Constituinte Brasileira, em 1986, quando ela é eleita, e quando a Assembleia Constituinte começa a funcionar em 1987 e termina os seus trabalhos em 5 de outubro de 1988. É só nesse momento que a sociologia do direito começa a ter como objeto a Constituição. É só nesse momento que a sociologia do direito, que havia ficado preocupada lá atrás com os movimentos sociais, com acesso ao judiciário para os movimentos sociais, com as questões de invasão de terras, com as questões, vamos dizer, de advocacia popular, que é algo que eu discuto muito no meu curso de sociologia do direito aí na faculdade, é só a partir daí que a sociologia do direito vai buscar, não é, uma preocupação constitucional, é só a partir daí que vai surgir a sociologia da Constituição dentro do campo do conhecimento especializado, diferenciado da sociologia jurídica. Isso vai decorrer, basicamente, dos problemas, no caso brasileiro, da sociologia do direito no Brasil. Por que ela está entrando somente agora com o Campilongo, comigo e com o Lucas, não é? Na USP? Isso vai ocorrer por causa das questões que a sociologia do direito começou a discutir ali na altura dos anos 70. Em primeiro lugar, não é? Ela começou a discutir as invasões de terras urbanas nos centros metropolitanos, nas regiões metropolitanas. Vejam o que vai acontecer no Rio de Janeiro, não é? Com Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Vejam o que vai acontecer em São Paulo, não com as cidades do ABC, que são cidades ricas, não é? Mas com as cidades de Diadema e a outra cidade ao lado, que são cidades miseráveis. Não com Osasco, mas basicamente com Jandira e Itapevi. Não com Guarulhos, mas com aquele entorno do bairro das Pimentas, ou dos Pimentas. Não é? Vocês vão perceber claramente ali os problemas de propriedade urbana, os problemas de moradia, e esses problemas vão, de um certo sentido, eles vão constituir a primeira grande preocupação da sociologia do direito no Brasil. A segunda, não é, preocupação da sociologia do direito no Brasil é com a questão do judiciário, é com a questão do acesso dos movimentos sociais ao judiciário. A terceira questão que vai surgir, basicamente, é a crise fiscal brasileira. A inflação brasileira e a crise fiscal decorrente de um Estado que arrecada menos e gasta muito, ou seja, ele gasta mais do que ele arrecada. E, ao mesmo tempo em que ele tem um déficit fiscal, ele tem também o quê? Para tentar compensar o déficit fiscal, ele parte de reformas estruturais, e nessas reformas estruturais nós temos uma forte resistência de setores mais, vamos dizer, desenvolvidos da economia brasileira, e, portanto, quando o Estado tenta neutralizar uma tendência de gastar mais do que ele arrecada, ele vai fazendo uma economia revogando direitos dos setores mais, vamos dizer, incapazes de defender os seus interesses. Portanto, naquele momento, vocês tiveram 3 vertentes fáticas e desenvolveram a sociologia do direito no Brasil. Primeiro, a questão da propriedade privada e a questão da moradia das classes populares. Em segundo lugar, a questão do funcionamento do judiciário e a tentativa dos advogados populares, dos advogados dos movimentos sociais, de criarem novas formas de ingresso, não é? De atores desvalidos dentro dos sistemas processuais, dentro dos sistemas judiciais. Em terceiro lugar, vocês tiveram uma questão que era a crise fiscal e a inflação do Estado brasileiro. Do ponto de vista, vamos dizer, do ponto de vista teórico, não é? O que é que vai desenvolver a sociologia do direito no Brasil? Da mesma maneira como eu tive 3 fatores empíricos, eu vou ter 3 fatores que são fatores de natureza teórica, não é? Quais são esses fatores? O primeiro deles é a teoria da burocracia ou a sociologia das organizações num viés weberiano. O segundo dele, o segundo fator teórico, é a descoberta da ciência política na análise dos tribunais brasileiros. É quando alguns professores, alguns colegas meus do Departamento de Ciência Política, a professora Maria Tereza Sadek era uma delas, dentro da Faculdade de Direito, o professor Watanabe, que era um professor magistrado, e depois vai ter um grande escritório de advocacia, eles vão começar, através da ciência política, a abrir caminho para uma série de pesquisas no campo do judiciário. E, em terceiro lugar, o que nós vamos perceber é a economia política e a ciência política também, tentando discutir as transformações do Estado brasileiro. Ou seja, a sociologia do direito tem 3 vertentes teóricas, que são a teoria da burocracia ou da sociologia das organizações, a descoberta da ciência política, tendo como foco os tribunais, e, ao mesmo tempo, a ideia
vamos dizer assim, dos conflitos sociais nas regiões metropolitanas. Com isso, o que é que nós vamos perceber? Que nós vamos ter a sociologia das organizações, a ciência política e a antropologia urbana na linha da teoria, alimentando a sociologia do direito. E as condições sociais, a crise da administração da justiça e a crise do Estado, não é? Tudo isso, de certo modo, obrigando a sociologia do direito a, num primeiro momento, desprezar a questão da Constituição e, de certo modo, caminhar na linha, vamos dizer, de uma sociologia do direito voltada, como eu disse, a questões mais sociais. Só depois da redemocratização do Brasil, só quando a Constituinte foi eleita e começou a funcionar, ela foi eleita em 86 e começa a funcionar em 1987, é que os sociólogos do direito do Brasil, inclusive eu, começamos a descobrir a importância de ter a sociologia, ter a Constituição, ter as doutrinas constitucionais como objeto. O que eu quero dizer na aula de hoje, para começar efetivamente a aula de hoje, é que, no primeiro momento, eu vou começar a aula de hoje falando um pouco mais em metodologia. Eu vou abrir aqui uma caixa de ferramentas e todas as vezes em que a gente abre uma caixa de ferramentas, a gente exige que o aluno reflita bem. As aulas em que nós somos obrigados a dar metodologia são aulas muito chatas. E eu vou tentar simplificar, ou tirar a chatice da aula de hoje, dizendo de saída que nas opções metodológicas que eu vou apresentar a vocês, não é? Nas, vamos dizer, alternativas metodológicas que eu vou ter de apresentar a vocês, eu vou dividir o olhar do direito para a sociedade, o olhar do direito para o Estado, o olhar do direito para a ordem jurídica, o olhar do direito para, vamos dizer, para o sistema jurídico, acima de tudo, de duas maneiras. Eu vou definir o olhar do direito a partir de uma visão estrutural do direito e a partir de uma visão funcional do direito. Eu vou trabalhar dividindo a visão do direito em duas. Uma visão do direito de natureza estrutural e uma visão do direito de natureza funcional. Basicamente, eu não sei se... também acho que não interessa, viu, Lucas? Porque eu tenho pouco tempo, né? Já são 10:50, eu tenho mais uma hora só de aula. Basicamente, a visão estrutural do direito é uma visão que olha o direito no sentido de saber como é que o direito se forma, como é que o direito se estrutura, como é que o direito assume uma espécie de uma estrutura piramidal, uma espécie de uma estrutura hierarquizada de regras. E, a partir daí, nós vamos perceber que a visão do direito, a visão estrutural do direito, vai se preocupar, basicamente, com a questão da validez formal do direito. Vejam, vai ter aí a ideia, vai aparecer aí a ideia de Hans Kelsen. É aí que vai aparecer a ideia, não é, de um jurista que vai ser o grande pai, o grande teórico dessa visão estrutural do direito, que é uma visão avassaladora na América Latina. Eu, quando estudei direito, eu fui obrigado a estudar durante um ano Kelsen em introdução, e não estudei mais nada a não ser Kelsen, não é? Quando eu estudei filosofia do direito, basicamente um semestre inteiro da filosofia de Kelsen. E teoria do Estado, Kelsen novamente, e direito constitucional, mais 2 semestres, eu tive Kelsen. Portanto, eu tive 2 semestres, 1 ano de introdução, 1 ano de teoria do Estado, 1 ano de direito constitucional e 6 meses de filosofia do direito. Basicamente, nós tivemos na faculdade de direito, e isso era comum em todo o ensino jurídico brasileiro, 3 anos e meio aprendendo uma visão estrutural do direito, não é? E, ao mesmo tempo, a segunda visão que nós temos é a visão funcional do direito. O que é uma visão funcional do direito? A visão funcional do direito, o próprio nome já diz, quer saber como é que o direito funciona. A visão funcional do direito não quer saber como aquela estrutura foi montada. Ele quer saber como aquela estrutura, uma vez entrando em vigor, como é que ela funciona. Que tipo de gestão ela oferece? Que resultados ela oferece? Nós vamos partir da premissa, na visão funcional, de que o direito não nasce do vazio. O direito nasce para dirimir conflitos, para neutralizar as tendências entrópicas da sociedade. Tendência entrópica é a tendência que uma sociedade tem de se autodestruir. Entropia é a tendência da autodestruição. Não é? Nós percebemos que a visão funcional do direito parte da premissa da entropia. A entropia faz parte da natureza da sociedade. A entropia é a tendência do desgaste da sociedade. A entropia é a tendência que a sociedade tem de se autodestruir. Uma das finalidades da Constituição é exatamente neutralizar essa tendência, evitar essa tendência. Portanto, a visão funcional do direito quer saber como é que o direito age tentando evitar o desgaste da sociedade.
Evidentemente, todo direito não nasce do vácuo, ele não nasce no vazio. Ele nasce de um conflito historicamente localizado. Os marxistas vão chamar esses conflitos de um conflito de classe. Os weberianos vão chamar esse conflito de conflitos causados por razões econômicas entre grupos, por razões políticas entre partidos, por razões, vamos dizer, de interesse de organização social pelos movimentos sociais. Enquanto o marxismo é mais reducionista e trabalha reduzindo esse conflito a um conflito de classes, Weber é menos reducionista, vai falar em conflitos culturais, vai falar em conflitos sociais, vai falar em conflitos econômicos, fala também em conflitos de classe, mas a ideia que vocês têm aí é como é que o direito funciona, como é que ele neutraliza conflitos que surgiram localizados ao longo da história. E, a partir daí, a pergunta que os funcionalistas vão fazer é uma pergunta que os leva a discutir uma validez material do direito. Enquanto os teóricos da visão estrutural do direito se preocupam com o que eu chamei de uma validez formal, os teóricos funcionais do direito, os autores mais funcionalistas, vão trabalhar com uma visão de validez social, de uma validez substantiva do direito. Qual é a diferença entre uma validez formal e uma validez material? A validez formal se preocupa, primeiro, com as fontes formais do direito. A validez formal se preocupa com o controle da constitucionalidade das leis. A validez formal se preocupa com a hierarquia das leis. A validez formal se preocupa com a ideia de encarar o sistema jurídico a partir da metáfora de uma grande pirâmide em que a Constituição está na cúpula e na base estão as normas menos importantes, como os decretos-leis e coisas desse tipo, até os contratos, não é? Ao mesmo tempo, também, os teóricos da validez formal do direito vão se preocupar com a identificação no sistema jurídico das normas antinômicas. O que são normas antinômicas? São normas que têm, na pirâmide keynesiana, a mesma posição do ponto de vista da hierarquia. Mas, muitas vezes, quando nós temos muitas regras, elas colidem entre si. Ou seja, se nós levarmos em consideração que em 1989 nós tínhamos 66 mil leis federais, incluindo a Constituição, e que hoje nós temos no Brasil, de 2022, perto de 180 mil leis federais, o que nós vamos ter num sistema de 180 mil regras, não é? O que nós vamos ter aí, fundamentalmente, é basicamente, ótimo, Lucas, é basicamente vamos dizer, um sistema normativo que perdeu o controle da sua própria normatividade. Nós vamos ter tantas regras postas, não é? Impostas em momentos diferentes da história brasileira, que muitas vezes pode ser que nós tenhamos, no mesmo patamar da hierarquia do direito, uma norma que proíbe o comportamento e, por hipótese, uma norma que permite esse comportamento. Nós temos aí, portanto, um problema de antinomia, antinormas, não é? Portanto, isso tem que ser resolvido por um controle de constitucionalidade, por um tribunal constitucional, e cujo teórico do tribunal constitucional aparece sendo, mais uma vez, este homem, não é? Esse jurista austro-húngaro, que é Hans Kelsen, que começa redigindo, não é? É professor da Universidade de Viena, termina a sua vida fugindo do nazismo como professor em Berkeley, e é o teórico, vamos dizer, dessa visão rígida da Constituição, é o teórico, o homem que contribui com a criação de um tribunal constitucional, de uma corte constitucional, para dar conta das antinomias jurídicas e para dar conta das lacunas do direito. O que é que vai fazer a visão, vamos dizer, funcional do direito? Ela valoriza aquilo que eu chamei de uma validez substantiva do direito. Ela valoriza as fontes materiais do direito. Por exemplo, entre as fontes materiais do direito, nós temos o direito costumeiro. Esta valoriza, nas fontes materiais do direito, o juízo arbitral, não valoriza, vamos dizer, o judiciário como um todo. Claro que ela valoriza o judiciário, mas ela também vai tentar focar o que é o arbítrio. Ela vai tentar perceber o que são os mecanismos paraestatais de justiça restaurativa. Ela também vai começar a perceber o problema de você redigir uma Constituição, por exemplo, num país com dimensões continentais como o Brasil. Primeiro, eu tenho um país que tem 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, todas essas regiões. Agora, quando nós olhamos a composição de uma Assembleia Constituinte, como é que nós temos uma possibilidade de sair de um pluralismo regional para uma unidade do ponto de vista constitucional? Ao mesmo tempo, também, nós temos uma sociedade com um perfil de distribuição de renda muito iníquo.
Qual é o perfil da Constituinte? Será que o perfil da Constituinte é realmente de uma Assembleia Constituinte originária? É realmente vamos dizer, um perfil representativo? Ou nós temos ali, em função de uma sociedade desigual, o prevalecimento no perfil social dos constituintes de um perfil mais burguês, de alta burguesia, de classe média alta, ou no máximo de classe média baixa? Não é? Nós começamos a perceber que a visão funcional do direito vai começar a perceber também outras questões. Por exemplo, uma das questões que ela vai perceber, qual é a linguagem do direito, não é? Como é que o direito se expressa? Quando eu falo nessa questão, essa é uma questão que a sociologia da Constituição se preocupa, essa é uma questão que a sociologia do direito se preocupa. Eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer. A linguagem média da Constituição brasileira é definida, primeiro, pelo fato de que há um número muito expressivo de constituintes que foram formados em direito, e, em segundo lugar, muitos desses constituintes vinham exatamente das regiões sul e sudeste, prevaleceram, portanto, conceitos que têm um sentido que não necessariamente se repetem, por exemplo, no norte, no nordeste ou no centro-oeste. Eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Eu tive um aluno que foi me orientando de fato, não de direito, que assim que se formou em Belém do Pará, ele se casou com uma colega de turma e os dois vieram para São Paulo. Ela veio para fazer no Largo São Francisco o seu mestrado em Direito do Trabalho e ele veio fazer o seu mestrado e o seu doutorado em Direito na área de Filosofia do Direito, comigo e com o professor, acho que era o professor Tércio na época. Bom, basicamente, em uma semana em que eles estavam aqui, ela, principalmente, ele tirou de letra, mas ela entrou numa crise muito grande. Ela foi comprar um pão na padaria, ali perto da Avenida Macuco, ali naquele próximo ali do Shopping Center Ibirapuera, não é? E entrou num bar, numa padaria, e pediu um cacete, não é? E a padaria estava cheia, e a pessoa que vendia foi, vamos dizer, sexualizando a ideia de cacete. Perguntou, a senhora gosta de levar um bom cacete, hein? A senhora gosta de levar um cacete durinho? Quer um cacete mais comprido ou a senhora quer um cacete menorzinho? Ela demorou algum tempo para perceber o que aconteceu, não é? Foi um assédio de natureza sexual em função de uma dimensão cultural, porque aqui nós chamamos de baguete, em Belém do Pará, fundamentalmente se chama lá, a linguagem lá é um cacete. Quer dizer, eu sou casado com uma paraense e, portanto, eu, desde que casei, sei que no Pará, se eu pedir uma baguete, ninguém vai saber o que é, eu tenho de pedir um cacete. E quando ela pediu um cacete aqui, ela basicamente, não é, descobriu que a português dela no Pará, ou na região amazônica, era muito diferente do português da região sudeste. Claramente, o que nós vamos ter aí são perguntas, são questões que a sociologia que a preocupação daqueles que têm uma visão funcional do direito vão discutir em termos de uma validade social do direito. Portanto, eu vou começar discutindo, basicamente, o que é uma visão estrutural e o que é uma visão funcional do direito. A visão, não é o que eu vou chamar de uma visão estrutural do direito, ela vê o sistema jurídico como sendo um sistema independente, como sendo um sistema avesso ao diálogo com a ciência política, avesso ao diálogo com a sociologia, avesso ao diálogo com a história ou com a antropologia. Basicamente, a visão estrutural do direito vê o sistema jurídico constitucional como um sistema independente, como um sistema fechado ao ambiente externo que o envolve, não é? Ou a visão funcional do direito é oposta. Ela vê o direito, ela vê o sistema jurídico constitucional como sendo necessariamente aberto à sociedade. Não dá para a gente entender como é que funciona, como é que é elaborado, como é que entra em vigor um sistema jurídico se eu não souber o que é a sociedade, se eu não souber o que é a política na vida social, se eu não souber qual é o perfil de economia de uma sociedade, se eu não souber a história da sociedade. Portanto, a visão estrutural do direito vê o direito como uma dimensão independente. Em outras palavras, daí vem, então, a ideia de uma teoria pura do direito. Eu quero saber qual é a especificidade da ciência do direito. O que é o traço específico que o direito tem que as outras ciências não têm? Kelsen vai dizer, é a ideia de normatividade, é a ideia de uma visão do direito apenas e tão somente a partir da sua dimensão lógico-formal. Eu não quero saber qual é o conteúdo do direito. A minha preocupação não é a preocupação da sociologia. A sociologia do direito pode se preocupar com o conteúdo do direito, pode se preocupar com a eficácia do direito. O que é dramático na dimensão da, vamos dizer, visão da sociedade, do direito dentro de uma perspectiva estrutural, é que ele basicamente não vê a sociedade, não quer ver a sociedade, não pergunta o porquê do direito, ele se preocupa claramente com aquele encaixe lógico de uma norma e outra norma, formando um sistema rigorosamente formal.
A visão do jurista é pretensamente neutra. É aquilo que Kelsen desenvolve como sendo uma ciência pura do direito. Ele sabe que na vida social o direito é impuro, mas ele tenta desenvolver, a partir de uma visão estrutural do direito, uma visão de uma teoria pura do direito, ou seja, uma teoria que se descarta de tudo aquilo que não é jurídico. Portanto, ela joga na lata do lixo, ela vai dizer interessante, mas é da outra ciência, a ciência do outro lado, ela vai trabalhar basicamente com o quê? Ela vai trabalhar no sentido de desprezar questões sociológicas, questões políticas, questões antropológicas, questões econômicas e todo o resto. A visão do direito como um sistema independente, a visão estrutural do direito, a visão kelseniana, ela tem origem, não é? Ela não admite, mas ela tem origem basicamente na Europa. E ela tem origem basicamente a partir das situações de conflito que você tem na Europa. Quer dizer, fundamentalmente, Kelsen, não é? É um autor que nasceu no Império Austro-Húngaro, mas depois de ter nascido no Império Austro-Húngaro, o Império Austro-Húngaro se desmancha. Vejam, vocês vão ter, de um lado, a Hungria, de outro lado, vocês vão ter a Áustria. De outro lado, vocês vão ter, não é, uma criação artificial de um país chamado Tchecoslováquia. Tanto que, numa daquelas ondas, que é aquela onda do leste europeu que eu mencionei na aula da semana passada, nós vamos perceber que, depois da desmanche da União Soviética, a Tchecoslováquia se separa, de um lado na República Tcheca e de outro lado na Eslováquia. Além disso, vocês vão ter o que aconteceu com a criação de um Estado absolutamente artificial, com várias etnias, que foi a antiga Iugoslávia. Num determinado momento, a Iugoslávia é criada para tentar unificar, ali no começo do leste europeu, no miolão do leste europeu, um país que, de certo modo, teria de unificar diferentes etnias. E essa unificação exigiu tanto a unificação da Tchecoslováquia, tanto o desmanche do Império Austro-Húngaro. Tudo isso exigiu uma ideia de Constituição que amarrasse as diferenças. Vejam o que eu estou dizendo, que amarrasse o pluralismo. A ideia era unificar a pluralidade. A ideia era neutralizar a pluralidade. A ideia era unificar aquilo que, de certo modo, era, na sua essência, do ponto de vista de nação, na sua essência, do ponto de vista social, na sua essência, da sua dimensão cultural, algo que dividir. Não é? Vejam, o que vai levar a uma visão estrutural do direito, o que leva Kelsen a ter essa visão do direito como algo que unifica uma sociedade diversificada, é exatamente a ideia de que o direito teria de ser um elemento que valorizaria, numa dimensão lógico-formal, a regra do jogo. Apenas, então, somente a regra do jogo. Me dê um minutinho só. O Lucas sabe porque eu saí, eu tenho um gato. Esse gato, quando eu dou as minhas aulas virtuais em Campo de Jordão, ele aparece. Mas como ele não tem o que ficar aqui, ele está me mordendo aqui embaixo. Voltando ao que eu estou querendo dizer, portanto, o problema europeu era impor, num pequeno território estigmatizado por diferenças étnicas, diferenças econômicas, diferenças culturais e radicalismos ideológicos, uma ordem constitucional que unisse o que era por princípio plural. Isso significa, portanto, que Kelsen pensou uma ordem legal simultaneamente técnica e, portanto, neutra, que afirmasse a noção de igualdade, a noção de liberdade e a noção de segurança para pessoas que tinham origens sociais, origens econômicas e origens étnicas diferentes. Não sei se isso está claro para vocês. Não é? Daí, então, essas características de uma concepção de rigidez que nós temos de Constituição. Essa ideia de Constituição rígida é, basicamente, uma ideia de uma Constituição kelseniana. A ideia de uma visão funcional do direito é a ideia que é forjada nos Estados Unidos, principalmente a partir de um livro chamado A Democracia na América, de Alexis Tocqueville. O que é que Tocqueville descobriu? E, naquele momento, isso foi fundamental para a ciência política. Não é? O que nós vimos na Europa era uma Europa dividida e a tentativa de estados de imporem uma vontade única. Não é? Isso aconteceu com a Tchecoslováquia, isso aconteceu com a Iugoslávia, isso aconteceu com outros países, como o Canadá, nos Estados Unidos, ou seja, uma tentativa de unificar aquilo que era intrinsecamente desigual. Nos Estados Unidos, nós vamos ter uma visão diferenciada. O que Tocqueville vai perceber é que a grande característica da visão funcional do direito na análise dos Estados Unidos
de uma visão, vamos dizer, de um sistema jurídico dependente de uma análise sociológica, de um sistema jurídico constitucional, que é aberto a um diálogo com a sociedade, que se deixa levar por uma influência da sociedade, que traz para dentro da análise do direito constitucional o realismo jurídico, com o judiciário interpretando extensivamente as regras, procurando interpretar os conflitos sociais que são levados ao judiciário a partir dos valores de cada comunidade da sociedade. O que nós vamos perceber é que, enquanto a sociedade europeia, na metade do século XX, era uma sociedade dividida, a sociedade americana era uma sociedade unida. Tinha os mesmos valores, tinha as mesmas concepções, não havia grandes diferenças étnicas, havia grandes diferenças étnicas, mas não havia grandes confrontos em função das diferenças étnicas, aquilo era um melting pot, e, acima de tudo, fundamentalmente na sociedade americana, o que Tocqueville percebeu foi a importância das autoridades locais, a importância das comunidades locais. As comunidades locais tinham uma dimensão moral própria, não é? Elas se acomodavam com as suas diferenças a partir de valores religiosos, presbiterianos, luteranos, católicos e coisas do gênero, não é? E, ao mesmo tempo, elas também preservavam, não é, uma ideia de sociedade nacional, uma ideia de sociedade integrada, uma ideia de um projeto de nação que foi trazido pela Revolução Americana de 1776, pela Constituição Americana de 1789. Portanto, qual era a grande característica da visão funcional do direito? Ela se inspira na realidade da estruturação, na organização da realidade americana. Não é? Ela reflete a formação de uma sociedade num ambiente social, econômico, cultural, religioso, político mais homogêneo do que na Europa. Não é? Basicamente, a visão funcional do direito começa a analisar o direito constitucional a partir da realidade americana. Por que é que a realidade americana produziu uma Constituição que foi eficaz? Usando um termo que vocês conhecem, mas que não é jurídico. A Constituição americana pegou, não é? A Constituição iugoslava não pegou, e vocês tiveram depois o desmanche dramático da União Soviética, da Iugoslávia, ali nos anos 70 e nos anos 80, não é? Em 89, vocês tiveram o desmanche da Tchecoslováquia, não é? É essa ideia que eu quero que vocês percebam. A visão funcional, no primeiro momento, é fortemente americanizada, porque nos Estados Unidos, o ambiente social, econômico, cultural, religioso, político, era mais homogêneo, baseado em organizações comunitárias, em Lions Club, em Rotary Club, nas igrejas, no atendimento, vamos dizer, que as organizações comunitárias davam aos mais desvalidos e coisas do gênero. Não é? Fundamentalmente, qual era o problema europeu? O problema europeu era unir e criar estados artificiais a partir, em cima de diferenças étnicas. Qual era o problema americano? O problema americano era ter uma grande extensão territorial. Apesar de ter uma unidade social e valorativa, o desafio dos Estados Unidos era criar uma ordem jurídica capaz de manter essa unidade ao longo do tempo. Ou seja, eles partiram de uma Constituição enxuta, partiram de uma Constituição em que se discutiu muito a ideia de como é que essa Constituição poderia ser, por meio de um tribunal constitucional, sendo reinterpretada, e, ao ser reinterpretada, ela iria se adaptando ao longo do tempo, conforme as mudanças sociais, culturais da sociedade americana. As constituições europeias, não, elas eram rígidas demais. Elas eram rígidas porque a ideia de Kelsen, a ideia dos teóricos mais dogmáticos, é que nós não podemos abrir mão de um controle, nós não podemos abrir mão de uma rigidez constitucional. Se nós permitirmos o mínimo de mudança social a partir de uma interpretação de uma norma constitucional por um juiz, nós vamos ter novamente o quê? Movimentos étnicos pedindo que sejam, digamos assim, respeitadas os seus valores religiosos, as suas origens étnicas e coisas do gênero. Vejam, eu dei aula durante 4 anos, nem sei, 4, 5 anos, em 2 universidades espanholas, ambas na Andaluzia, Universidade Internacional de Andaluzia e Universidade Pablo Olavide, e tanto a autoridade da província da Andaluzia, a autoridade andaluza, quanto o primeiro-ministro espanhol, se vocês sabem que a Andaluzia tem uma forte cultura árabe, foram absolutamente contrários, proibiram dramaticamente, enfaticamente, que a Arábia Saudita construísse uma mesquita em Sevilha.
qual era o objetivo do governo espanhol e do governo andaluz. Ele sabia claramente que, no momento em que vocês tivessem a construção de uma mesquita em Sevilha, os valores religiosos da população muçulmana na Espanha começariam a exigir exceções, começariam a exigir respeito aos seus valores e não respeito às tradições espanholas, não é? Basicamente, a partir dali, vocês tinham uma dimensão, não é tanto que a Constituição espanhola, depois de um certo momento, acabou sendo revisada por setores conservadores, e ela, que começou como um setor muito aberto, uma Constituição muito aberta, vai se tornando uma Constituição, de certo modo, rígido, não é? Portanto, o que eu estou querendo dizer é que no estudo do direito, como sistema independente, fechado, íntegro, completo, prevaleceu a visão estrutural que foi consolidada por Hans Kelsen. Não é? O Hans Kelsen nasce em 1881 e morre em 1973. Quer dizer, ele é muito longevo, ele quase completa 100 anos. Ele foge, a Áustria foge da Alemanha, foi professor da Universidade de Viena, termina sua carreira como um professor em Berkeley, na Universidade de Berkeley, na Universidade da Califórnia, no campo de Berkeley, do lado de São Francisco. A visão de Kelsen enfatiza uma análise lógico-formal do direito, despreza uma análise histórica ou sociológica do direito, é uma visão de natureza lógico-formal, é uma visão de natureza dedutiva que parte do direito como uma estrutura codificada. Basicamente, Kelsen vai dizer, só o direito pode criar o direito. O direito se basta a si mesmo. Ele submete a expansão do direito aos limites que o próprio direito, estabeleceu por meio de um poder constituinte originário. Se vocês tiverem paciência, eu peço desculpas, mas eu gostaria de ler um trecho do livro Teoria Geral, General Theory of Law and State, do próprio Kelsen, em que ele resume, não é, de uma forma muito longa, mas de um texto muito, vamos dizer, claro, não é? É um texto chato, porque o texto ele não consegue escrever uma palavra, não é? Ele consegue escrever frases que têm 2 ou 3 páginas, não é? Ele é um chato de galocha, mas é um chato de galocha com base no qual nós temos de ter a nossa formação teórica. Ele vai dizer, basicamente, para vocês o seguinte, não é? Uma norma, não é? Primeiro, ele vai definir, olhem a visão dele, a Constituição é um conjunto de regras básicas e positivas que regula a criação das normas jurídicas gerais. Vejam, a Constituição é um conjunto de regras básicas. Essas regras básicas e positivas regulam a criação das normas jurídicas gerais. Quer dizer, ele vai dizer o seguinte, tem uma Constituição e essa Constituição define um processo legislativo. Não é? E é com base nesse processo legislativo que tem quórum qualificado, e no caso do Brasil tem quórum qualificado, 2 votações no Senado, 2 votações na Câmara. Isso é para dificultar que a gente vá mudando a Constituição ao longo do tempo. Não é? Então, a Constituição foi criada para definir as regras do direito. Não é? E ele vai dizer o seguinte, dada a Constituição como sendo um conjunto de regras básicas e positivas, uma norma somente é válida porque, e na medida em que foi produzida por uma determinada maneira, isto é, pela maneira determinada por uma outra norma. Esta outra norma representa o fundamento imediato de validade daquela primeira. A relação entre a norma que regula a produção de uma outra e a norma assim regularmente produzida pode ser figurada pela imagem espacial da supraestrutura constitucional, da infraestrutura constitucional. A norma que regula a produção é a norma superior. A norma produzida, segundo as determinações daquela, é a norma inferior. A ordem jurídica não é um sistema de normas jurídicas ordenadas no mesmo plano horizontal. Elas são situadas, elas não são situadas uma ao lado das outras. É uma construção escalonada de diferentes camadas ou níveis de normas jurídicas. A unidade do sistema jurídico constitucional é produto da conexão de dependência que resulta do fato de a validade de uma norma que foi produzida de acordo com outra norma se apoiar sobre outra norma, cuja produção, por seu turno, é determinada por uma outra e assim por diante. Ele vai dizer que a norma constitucional, a norma criada por um poder constituinte originário é política. E por ela é política, ela não pode entrar na ciência pura do direito. Ele postula, não é? O que ele vai chamar aqui de uma norma fundamental. Vejam como é que ele vai dizer. A norma fundamental é uma norma hipotética. É algo que o jurista tem de pressupor epistemologicamente
para que a ciência do direito se diferencie da ciência política e do resto dos direitos humanos, das ciências humanas. E com isso, o que ele vai dizer? A norma fundamental, ela não existe empiricamente. A norma fundamental é uma norma que é epistemológica. Eu postulo, sem o que eu não poderia falar numa ciência do direito. Sem o que a ciência do direito se dissolveria na sociologia, se dissolveria na ciência política. Graças a essa, não é? Norma fundamental, vai dizer ele, né? Ela é o fundamento de validade último que constitui a unidade desta interconexão criadora do sistema jurídico. A partir dessa frase, ou daquilo que ele define, não é? Como sendo uma ordem constitucional, não é? O que nós vamos começar a perceber é que, no fundo, a visão estrutural do direito é uma visão que abre caminho para o que a gente chama de Constituição rígida. A Constituição rígida é defendida pelas vertentes da escola da exegese, pelas vertentes do positivismo jurídico, pelas vertentes do legalismo, pelas vertentes do formalismo, pela vertente da teoria da norma, pela ideia que o direito se basta a si próprio, pela ideia das, vamos dizer, métodos hermenêuticos dogmáticos, não é? O operador jurídico não valora o conteúdo das disposições normativas. Ele considera o conteúdo do direito indiscutível. O ordenamento normativo é baseado no primado da compatibilidade vertical, ou seja, da norma lá em cima, no vértice da pirâmide, e os decretos na base da pirâmide. Por fim, no âmbito das constituições rígidas, o problema da eficácia material dos seus dispositivos normativos sequer é levado a sério. Vocês não têm juristas que, de certo modo, com uma visão do direito estrutural, se disponham a responder perguntas de eficácia material do direito. Eu tive aula com bons professores de constitucional, com o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Muito conservador, não importa, mas era um dogmático. Uma vez eu levantei uma pergunta para ele a respeito de um conceito de justiça social e ele disse: isso, na visão estrutural do direito constitucional, é uma não questão. Daqui a pouco nós vamos começar a perceber quais são as não questões que os Kelsen, de certo modo, despreza. O fato é que o positivismo, o normativismo, o formalismo impedem a revitalização, impedem o diálogo da teoria da Constituição, impedem o diálogo das doutrinas kelsenianas da Constituição com a teoria social, com a teoria do poder, com a sociologia, com a ciência política. Basicamente, o que eu quero dizer é que a visão de uma Constituição rígida, eu vou usar um neologismo, ok? Acho que vocês vão entender. Ela é, basicamente, algo que privilegia a questão técnica. Ela não privilegia as questões... Quando a visão estrutural do direito vai discutir as questões constitucionais, ela só privilegia as questões técnicas. As demais questões, ela simplesmente vai para fora, joga na lata do lixo. Eu me lembro claramente que o professor Manuel dizia: quando o senhor se preocupa com a sociedade, com a questão social, vá ler Celso Furtado. Não é que é um autor que, segundo ele, era um autor que tinha uma visão que ele não compartilhava. Foi muito delicado comigo. Depois nos tornamos, quando eu virei professor, eu brincava muito com ele algumas coisas a respeito disso. Mas, fundamentalmente, a aula dele, a sociedade não entrava. Nas aulas da noite, a sociedade, o direito constitucional à noite, as aulas a sociedade, a economia também não entrava. Tudo era discutido, tudo era engenheirado. Essa é a expressão que eu quero dizer. Esses professores engenheiravam a ideia de Constituição. Tudo para eles era técnica, tudo para eles era lógica de natureza formal. Já no estudo do direito como um sistema dependente, analiticamente, a visão funcional do direito vê o direito como dependente da sociedade. A norma constitucional depende de uma influência histórica, ela nasceu em função de um conflito social, ela nasceu em função de um conflito de classes, ela nasceu em função de uma pressão religiosa. Portanto, analiticamente, a visão funcional do direito privilegia as questões relativas aos fatores sociais, aos fatores econômicos, políticos e culturais que dão origem a um sistema jurídico, que dão origem a uma Constituição. Quais são os fatores sociais, religiosos, econômicos, culturais, políticos, antropológicos que condicionaram a Constituição brasileira promulgada em 5 de outubro de 1988? Portanto, as análises funcionais do direito, o sistema funcional do direito é um sistema que vê o direito, a Constituição, como um sistema aberto. O que quer dizer um sistema aberto? É aberto à influência da sociedade, da economia, da cultura, da religião na elaboração da norma.
O que é uma visão rígida? É uma visão que vai dizer, essas questões não me interessam. Não quero saber quem foi que influenciou, se foi o comunismo, se foi o liberalismo, se foi a social-democracia, se foi o neoliberalismo, que influenciou a redação da Constituição de 88. Não quero saber o que está por trás, por exemplo, do ponto de vista ético e moral de uma Constituição. O que eu quero saber é como é que uma norma se encaixa contra a norma, ponto, e acabou. Não é? Nesse sentido, partindo da premissa de que o sistema jurídico constitucional é sempre aberto, é sempre flexível, é sempre dinâmico, a visão funcional do direito permite ver a ordem constitucional não só como um contrato, não só como um pacto jurídico que estrutura e organiza a sociedade, mas, igualmente, ela nos permite ver como é que nós podemos relacionar, não é, os fatores sociológicos, econômicos, constitutivos da sociedade com a função da Constituição, que é, de certo modo, consagrar esses valores, mantendo a sociedade devidamente ordenada. Traduzindo, o que eu quero dizer é que a Constituição jurídica é um grande pacto, mas um grande contrato. Mas para que esse contrato dê certo, para que ele pegue, para que ele seja eficaz, eu tenho de saber quais são os valores que constituem realmente a identidade da nação brasileira. Quais são os valores que constituem a identidade da sociedade brasileira? Quem somos nós? Não é? Nesse sentido, por mais pluralista, por mais, vamos dizer, heterogênea, por mais complexa que é a sociedade brasileira, será que nós somos um Estado? Será que nós somos uma nação? Será que nós temos uma unidade de sentido ético e valorativo? Não é? E, nesse sentido, será que esse sentido ético, valorativo de nação, o contrato social do Estado brasileiro foi filtrado pelos constituintes brasileiros? Essa é uma questão que se coloca, não é? Essa é uma questão que se coloca. Como é que o direito brasileiro, que é um direito que é pensado como um direito único para todos os brasileiros, como é que ele penetra numa sociedade desigual? Eu trabalhei num projeto do Instituto de Estudos e Pesquisas Econômicas, o IPEA, em 1999, em que apareceu um geógrafo que me convidou, chamado Jorge Martini, e me chamou e disse o seguinte: professor Faria, nós vamos escrever um livro que é um trabalho de pesquisa sobre o que vai acontecer a partir de 1990. Em 1989, o Brasil se tornou país com uma Constituição finalmente democrática. E em 1990, nós vamos ter uma eleição finalmente democrática depois de 30 anos de ditadura. Eu quero é que nós vamos discutir o futuro do Brasil na década de 90. E, a partir daí, saiu uma pesquisa chamada A Década de 90 e o Seu Futuro. Essa pesquisa foi publicada pelo IPEA. E o capítulo, em 4 volumes, 4 tomos, o capítulo que eles me pediram é como é que o direito brasileiro, que trabalha com a ideia de que todos são iguais perante a lei, como é que ele penetra numa sociedade basicamente desigual, fundamentalmente desigual. Uma desigualdade estrutural que vem dos tempos da escravatura. Não é? Então, vejam, essa é uma questão que os juristas de uma formação keynesiana consideram não jurídica. Essa é uma visão que os autores, com uma visão mais funcional do direito, consideram jurídica. Essa é uma visão que vai discutir, o seu olhar é voltado para a eficácia do direito, enquanto a visão estrutural do direito é voltada para a vigência do direito. Na visão funcional do direito, que é uma visão que se preocupa com a eficácia, se o direito surgiu de uma necessidade histórica de se neutralizar e dirimir conflitos e deter a tendência entrópica de uma dada sociedade, uma das indagações que a sociologia da Constituição vai fazer, com base numa visão funcional, é saber se o direito consegue cumprir efetivamente o papel para o qual ele foi criado. Ou seja, quem tem uma visão aberta do direito, não é? Aquele que tem uma visão funcional do direito, vai se preocupar, não é? Fundamentalmente com a ideia da finalidade do direito. O direito cumpre a finalidade dele? O direito cumpre o papel para o qual ele foi criado? Aquele que tem uma visão rígida vai dizer, essa não é uma pergunta, eu quero saber se aquela estrutura é lógica, se aquela estrutura é formal, se aquela estrutura é piramidal e se a conexão é uma conexão de natureza lógico-formal. O que nós vamos começar a perceber, portanto, é que, enquanto a tendência daqueles que defendem uma Constituição rígida é uma tendência conservadora, é uma tendência de desprezo pela sociedade, é uma tendência de um direito visto a partir de si próprio, por isso é que eu digo, o direito basta a si próprio, não é? O direito cria o direito. Do ponto de vista de uma visão mais aberta, a ideia que nós temos aí é de que não há interpretação matemática do direito. Nós não podemos reduzir a Constituição a determinados axiomas, como se faz na matemática. Nesse momento, nós temos de nos inspirar no realismo americano. E nessa inspiração do realismo americano, nós temos de começar a olhar um autor que eu não sei se continua não sendo ensinado na Faculdade de Direito. Eu fiz 5 anos de graduação e fiz a minha pós-graduação no Lago São Francisco, mestrado e doutorado, e jamais vi um professor na graduação falar de um professor de Harvard chamado Oliver Wendell Holmes.
Oliver Wendell Holmes foi ministro da Suprema Corte Americana, foi chefe da Suprema Corte Americana, foi professor catedrático, teve tenure na Harvard Law School, e ele dizia o seguinte: a vida do direito não é lógica, é o grande, não é, teórico anti-Kelsen. Ele vai nascer, tem uma diferença de idade, ele vai nascer em 1841 e vai morrer em 1935. Não é? Mas eles têm um período ali em que eles convivem antes da morte dele. Mas, basicamente, ele é um antidogmático, um antiformalista, é um realista. E ele vai dizer, enquanto os defensores de uma Constituição rígida acreditam na possibilidade de ter uma interpretação do direito, que é tirar uma norma a partir de uma premissa maior, trabalhar em cima de uma premissa menor, que é o fato, a norma, o fato, e tirar uma conclusão necessária. Como o matemático trabalha com axioma, a vida do direito é sempre, não é lógica. A vida do direito é uma experiência, é um experimento. É um experimento que o jurista vai fazer. É um experimento que o operador do direito vai fazer, procurando reinterpretar as normas constitucionais americanas à luz das conjunturas que vão surgindo à medida em que a sociedade americana vai avançando ao longo da história. Portanto, ele trabalha com a ideia de que a interpretação do direito é uma forma de nós linkarmos, não é? De nós, sem mexer no texto da Constituição, através da interpretação do direito constitucional, trabalhando, portanto, com uma jurisprudência de um tribunal constitucional, nós vamos, com isso, adaptando, relendo aquele sentido das normas, modificando o sentido das normas, mantendo a Constituição, mas, ao mesmo tempo, interagindo-a hermeneuticamente, o que permite que ela vá dentro de uma hermenêutica um pouquinho mais flexível, mais plástica, uma interpretação preter-legem, ao contrário da interpretação secundo-legem, nós vamos conseguindo manter a ordem constitucional. Não é? Por isso, a Constituição americana tem mais de 200 anos de vigência. Claro que ela não é a mesma Constituição. As normas podem ser a mesma, não é? Mas nós temos algumas emendas e nós temos uma jurisprudência que foi sendo alterada e, na medida em que ela foi sendo alterada, nós temos novos sentidos e garantem a atualidade da Constituição americana. Portanto, além disso, não é? O que nós vamos perceber é que nós temos aí, deixa eu caminhar, não é? Nós temos aí, fundamentalmente, a visão, duas visões do direito. Nós temos uma visão do direito como um sistema independente, fechado, unívoco, e como um conjunto coerente de normas que considera o fenômeno jurídico no seu estado puro. Ou seja, o jurista kelseniano, o dogmata do direito, considera a Constituição como um fenômeno jurídico no seu estado puro. Ela é apenas e tão somente um conjunto de regras, ponto. Há um esvaziamento total e absoluto do seu enraizamento social, político e econômico. A Constituição tem por objeto uma estrutura hierarquizada de uma ordem jurídica. Ao reduzir a experiência jurídica ao normativismo formal e ao conceber o Estado como um centro geométrico da positividade do direito, ela valoriza apenas as teorias formais do direito. Não é? Qual é a grande virtude do direito na visão funcional? Ele revela como é que um texto constitucional e realidade estão em constante interação. Ao ter como foco a natureza do direito constitucional, ao analisá-lo como instrumento de controle social, de dispersão ou de neutralização dos conflitos, de estabilização de expectativas na sociedade, a visão funcional do direito, a visão de uma Constituição aberta, portanto, a visão funcional do direito, debruça-se mais sobre os fins a que se destinam os textos legais do que sobre a sua estrutura lógico-formal. Com isso, não é? Nós podemos perceber um dado interessante. Desde 1970, desde 1974, 77, o CNPq tem pedido encarecidamente que as faculdades de direito optem por uma visão aberta, optem por uma visão funcional do direito. Eu fui presidente e fui membro da Comissão de Área de Direito e em 3 mandatos sucessivos, não sucessivos, no CNPq. E fui membro e presidente do comitê e num dos relatórios, que é o relatório de 1978, nós vamos ver que o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, num documento chamado Desenvolvimento Científico e Formação de Recursos Humanos, ele criticava duramente, vejam, estou falando 44 anos atrás, 44, 45 anos atrás, o documento na área de direito, chamado Desenvolvimento Científico e Formação de Recursos Humanos do CNPq, criticava a hegemonia da visão estrutural do direito e defendia, não é, fundamentalmente a visão funcional do direito. Não é? Olha o texto que eu vou ler. A teoria jurídica brasileira dos cursos de pós-graduação e graduação no Brasil
A teoria jurídica brasileira precisa acompanhar o desenvolvimento socioeconômico. O que ela tem feito, no entanto, é trabalhar apenas e tão somente com categorias formais, com visões formalistas, com soluções bastante abstratas do ponto de vista da análise social. Segundo, não é, esse relatório, a sociologia do direito, não é, ao privilegiar sistemas jurídicos e fechados, essa, não é, visão estrutural do direito, que vê o direito como um sistema jurídico fechado, tem uma dificuldade de formar alunos de direito, tem uma dificuldade de formar alunos de graduação, de alunos de mestrado e doutorado na pós-graduação, que enfrentem no dia a dia dos fóruns, no dia a dia do Ministério Público, no dia a dia da advocacia, no dia a dia da Defensoria Pública, questões de justiça. Não é? Simplesmente nós não conseguimos resolver questões de justiça. Nós temos dificuldade. Não é? A nossa formação é uma formação excessivamente dogmática, é isso que dizia lá atrás, em 1978, naquele momento eu era já membro do Conselho Nacional, do Comitê de Direito, do Comitê da Área de Direito, que depois vai produzir uma série de relatórios. Num primeiro momento, esse comitê era um comitê de Direito e Economia. Não é? Eu sempre fui muito sensível às questões econômicas, porque as minhas aulas, eu cabulava Direito Romano e assistia Economia, as minhas disciplinas eletivas eram de Economia. Mas, fundamentalmente, o que eu quero dizer é que, para vocês terem uma ideia de como é que essa orientação do CNPq prevalece até hoje, hoje o Comitê de Direito, fundamentalmente, se chama Comitê de Direito e Ciência Política e de Sociologia. Quer dizer, a ideia do CNPq é só financiar projetos, de certo modo, a partir de uma visão funcional do direito. É uma ideia de induzir, não é? Ao financiar no mestrado, no doutorado e nos projetos de iniciação científica, projetos que trabalhem com uma visão de uma Constituição aberta, com uma visão de direito não dogmática, não é? É a ideia de tentar modernizar o ensino do direito, não é? E isso é induzido de cima para baixo. O que eu quero dizer, em outras palavras, não é? É que, de certo modo, a segunda conclusão, a primeira conclusão da sociologia do direito é que ela chegou atrasada na discussão da Constituição, não é? E ela vai dizer exatamente isso. Essa é a primeira conclusão que a sociologia do direito, na linha da sociologia da Constituição, vai definir quando começa, depois da Constituinte, a analisar o ensino do direito e a eficácia da Constituição no Brasil. Ela vai dizer que quem tem uma formação a partir de uma visão estrutural do direito, não consegue lidar com as questões éticas, morais e de justiça numa sociedade tão desigual como a brasileira. Não é? Elas não conseguem discutir, à luz das transformações da sociedade brasileira, elas não conseguem discutir os problemas do poder, da liberdade, da obediência, da democracia, como eu mencionei a semana passada, os quatro problemas do poder, que são problemas trazidos da filosofia política para as doutrinas constitucionais, né? A visão estrutural do direito não consegue perceber as questões de como é que não consegue perceber como é que essas questões, como é que esses problemas, não é, podem ser pensados de comum acordo com a teoria política, com a ideia de integração social, com a ideia de estabilização social, com a ideia de deter a entropia, com a ideia de reformar o direito para evitar a ruptura do direito, não é? A tensão que nós temos na sociologia entre revolta e revolução, entre reforma e revolução. Como é que nós podemos pensar na reforma jurídica para deter uma revolução? Não é? Nesse momento, se coloca nesse ambiente péssimo que nós temos de acirramento. Não é? Nós temos um presidente que tenta o tempo todo romper, não é? Dentro de um cortejamento, de um golpe, corter uma ordem constitucional, e nós temos o tempo todo aqui uma tensão constante que enfrenta, não é? Que vai afetar o judiciário. Hoje saiu um artigo meu no Jota mostrando como é que o presidente pode utilizar as regras de indicação de ministros do Supremo para desfigurar o Supremo. Como é que ele usou, não é? Duas regras, como é que ele nomeou o ministro André Mendonça e esse ministro Cássio Cuncar, não é? E como é que ele acaba nomear dois novos ministros ao STJ, indicados por esse Cássio Cuncar, e ao mesmo tempo ele tenta dizer que esses ministros vão responder pelo aquilo que ele quer. Um desses ministros vai tomar tubaína com ele. Quer dizer, claramente ele utiliza as regras constitucionais para corroer a Constituição, indicando pessoas de confiança. Por acaso caiu na relatoria do André Mendonça o caso de pagar em dinheiro, claramente a compra, a família pagar em 101 imóveis com dinheiro. Claramente isso vamos dizer, isso não é um padrão no mercado imobiliário brasileiro, é uma discrepância. E as novas metodologias do direito penal em matéria investigativa valorizam muito quando um juiz identifica uma quebra de padrão, porque por trás de uma quebra de padrão pode ter uma grande novidade, mas pode ter um grande caso de corrupção.
Portanto, não é? O que eu quero dizer é que a visão mais formalista, a visão estrutural do direito, não nos permite, num determinado momento, ela não nos permite, num determinado momento, não é, trabalhar no sentido de olhar a realidade, porque nós não conseguimos perceber essa realidade na medida em que a visão estrutural do direito parte de uma linguagem, vamos dizer, de uma linguagem binária. Ou pode ou não pode. Ou é legal ou é ilegal. Ou é inconstitucional ou é inconstitucional. Vejam, isso é possível numa sociedade socialmente integrada, com, vamos dizer, uma boa distribuição de renda, um acesso público a hospitais, um acesso a serviços públicos de qualidade, uma população jovem altamente educada, muito bem educada. Não é? Quando eu tenho uma sociedade, vamos chamar norueguesa, eu posso pensar em ter uma Constituição mais rígida. Agora, quando eu tenho uma sociedade tão desigual como é a brasileira, eu não posso trabalhar essa sociedade tão desigual brasileira dentro de uma visão binária. Né? O que é legal e o que é ilegal numa sociedade como a brasileira? O que é, vamos dizer, o que pode e o que não pode numa sociedade brasileira? Vejam, numa sociedade em que eu tenho uma estratificação, infelizmente eu não tenho esses números aqui comigo agora, mas naquela pesquisa do IPEA que eu fiz em 1989, 1990, e para trabalhar como é que o direito penetra numa sociedade brasileira, eu me lembro que esse demógrafo me deu um quadro e pediu que eu trabalhasse com esse quadro. Esse quadro mostrava basicamente o seguinte: ele pegava o número de, na linha, corte da linha de pobreza, ele pegava o número de pobres absolutos. Pobres absolutos são os miseráveis. Depois ele pegava o número de pobres relativos e dividia os pobres relativos em pobres, simplesmente, ou os indigentes. Né? Então, eu tinha, vamos dizer, estratificação da sociedade brasileira, eu tinha a pobreza absoluta, que era o miserável. Na pobreza relativa, eu tinha o indigente. Na pobreza, eu tinha um pobre menos pobre. Depois eu tinha uma classe média, e aí ele dividia em classe média baixa, classe média média, classe média alta, e aí vinha a alta burguesia. Aí ele simplesmente pegou uma metáfora. Ele pegou claramente qual é o número de brasileiros do ponto de vista de uma miserabilidade. E aí ele comparou a uma miséria na Ásia de um país que tinha um continente, que tinha um contingente de uma população vamos dizer, de miseráveis, que era no mesmo número, que valia ao mesmo número do número de contingentes do Brasil. E aí era basicamente Bangladesh. Depois ele pegou os indigentes e conseguiu identificar um país com um número de indigentes equivalente ao número de indigentes do Brasil, que era Quênia. Depois ele pegou o número de pobres, não é? Menos pobres, cujo número era equivalente ao Brasil, que era a Colômbia. Depois ele pegou as classes médias no seu conjunto e definiu essas classes médias como sendo uma Itália. E aí ele pegou simplesmente quem é a alta burguesia e definiu aquilo a partir dos padrões canadenses. Portanto, o que ele dizia basicamente nós temos, ao mesmo tempo, na sociedade brasileira, sem um oceano Atlântico para dividir, sem fronteira para dividir, nós temos, na sociedade brasileira, nós temos o quê? Nós temos um segmento bangladeshiano, um segmento, vamos chamar de queniano, um segmento colombiano, um segmento italiano e um segmento canadense. Só que não há isso, há uma interação diária dessas 5 nações nas nossas regiões metropolitanas. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Nesse momento, ao olhar a realidade brasileira, de fato, nós não conseguimos trabalhar com essa lógica binária, com essa visão binária do pode, não pode, legal, ilegal, constitucional, inconstitucional, da visão estrutural do direito. Não é? Nesse sentido, ao começar a se desenvolver cada vez mais a partir de uma visão funcional do direito, a sociologia da Constituição vai identificar, não é? Eu vou para a parte final da aula, ela vai identificar mais algumas tensões, ela vai fazer algumas indagações jurídicas, ela vai fazer algumas indagações político-jurídicas e ela vai tentar trazer para dentro da sociologia algumas indagações políticas. Portanto, vejam, eu vou apresentar algumas tensões e vou apresentar 3 naturezas diferentes de indagação. Uma indagação estritamente jurídica, uma indagação político-jurídica e uma indagação política. Basicamente, eu vou começar com um conjunto de tensões. Eu vou trabalhar com 5 tensões. A sociologia jurídica sociologia jurídica, gênero, próximo. Não é? Diferença específica, sociologia da Constituição. Dentro da sociologia jurídica, cabe sociologia do judiciário, sociologia dos sindicatos, sociologia judicial, sociologia do Ministério Público, coisas do gênero. Não é? Agora, cabe também sociologia da Constituição.
Portanto, o que eu quero dizer é que, na questão da sociologia da Constituição, nós vamos identificar algumas tensões que condicionam o nosso trabalho científico. E vocês vão ter, mais dia menos dia, em sociologia jurídica, vocês ainda não tiveram sociologia jurídica, de discutir essas tensões. Quais são essas tensões? Primeiro, é a tensão entre a figura do indivíduo e a figura da coletividade. Quem é o cidadão? Quem é, não é, a sociedade? É a tensão entre o indivíduo, não é, e a coletividade. Nós vamos ver, vocês devem ter sociologia, não sei se o Laurindo tem dado isso para vocês, que nós temos autores que começam, principalmente os contratualistas, olhando a sociedade pela figura do indivíduo, e a partir daí vão trabalhar, do cidadão, vão trabalhar as liberdades fundamentais. Mas nós também começamos a perceber que há autores que começam a olhar, não é, do ponto de vista da filosofia, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, a coletividade. Ele vai dizer, a sociedade é muito mais do que a mera soma das vontades individuais. Ela tem uma vontade de natureza geral. Ou seja, nós vamos começar a perceber algumas formas, algumas vertentes da sociologia da Constituição, que começam a olhar a Constituição pela figura do indivíduo como sujeito de direitos, e outros que começam a olhar a Constituição no seu papel de organizar a coletividade. Essa é a primeira questão que se coloca, a primeira tensão que se coloca. A segunda tensão que se coloca é uma tensão que surge com a modernidade. É a tensão entre a razão e a paixão. É a tensão entre a passionalidade. É algo que eu vou desenvolver, o Lucas já até mencionou, eu tinha prometido desenvolver hoje uma visão, apresentar para vocês o que é a visão weberiana, que é fundamental para um aluno de direito, não importa se vocês sejam de esquerda ou não, se sejam conservadores ou não, a visão weberiana é uma visão instrumental, fundamental para vocês entenderem uma visão funcional do direito e uma visão mais contemporânea do direito. Não é? E o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber, a partir daí, uma questão de método. Tem objetividade 100%? Tem objetividade plena nas ciências humanas? Eu sou 100% objetivo ou sempre tenho uma dose de subjetividade? Em que medida, ao olhar uma realidade, eu não vejo essa realidade pelo meu ângulo subjetivo? Não é? Essa é uma questão que não começa agora, começou com a Caverna de Platão. Ela vem exatamente do mundo helênico. Não é? E eu vou dar ela vai ser altamente discutida por um autor que foi marcante para os professores da minha geração, que é Karl Mannheim, e entre os professores da minha geração que leram Mannheim foram Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso e Floresta Fernandes. Eu me lembro que uma vez, eu editando no Jornal da Tarde alguns artigos ensaísticos do Celso Furtado, ele, quando vinha a São Paulo, vinha da França para São Paulo, ele ia receber o que tinha direito, eu tinha de atendê-lo, pagá-lo, e uma vez eu perguntei, quase que humildemente, o que o senhor acha que eu devo ler? E ele me disse, Sociologia do Direito, você vai se especializar? Calma, Mannheim. A mesma coisa aconteceu quando eu comecei a conversar um pouco mais por uma questão de relação mais pessoal, de comunidade com o presidente Fernando Henrique, e eu percebi que ele dizia, você lê Karl Mannheim há muitos anos. Não é? Vejam, essa questão é uma questão de Mannheim que vai discutir exatamente como fica a subjetividade na sociologia. Portanto, a questão que vai surgir é como é que se coloca a questão da relação entre paixão e razão no campo da sociologia da Constituição. Por exemplo, eu e o Celso Campilongo e o pessoal do Centro de Estudos de Direito e Sociedade, Zé Reinaldo também, nós analisamos muito os movimentos sociais. E ao analisar os movimentos sociais, em que medida nós conseguimos buscar um certo distanciamento daquilo? Não é? Em que medida nós conseguimos ter uma não simpatia pelo nosso objeto de análise? Quando eu fiz o meu pós-doutorado na Wisconsin University, meu professor, que vinha de Harvard e que vinha de Yale, formado em Yale, deu aula em Harvard, mas foi expulso porque acharam que quem lê Weber é um comunista, não é? Era uma boçalidade que não tinha tamanho. Eu me lembro que ele me pôs para exatamente analisar numa sala de ensino infantil garotos de diferentes nacionalidades, cujos pais tinham acabado de chegar. Esses garotos falavam só a língua original dos seus países. Então, eu tinha latino-americano, eu tinha português, eu tinha tcheco, eu tinha chinês, eu tinha soviético, alunos, crianças numa mesma sala. Essa sala tinha um vidro espelhado, as crianças não sabiam que elas estavam sendo observadas. Aliás, atrás nós tínhamos algumas cadeiras e cada um de nós recebeu do professor David Rubik a orientação de cada um de vocês vai fazer uma análise de uma dessas crianças durante uma semana. A gente ficava 5 horas fazendo, por aula por dia, sem que eles nos vissem, fazendo uma análise. E me deram para pegar um pobre de um latino-americano, acho que um colombiano, um hondurenho. E esse hondurenho era muito tímido, muito pequeno, e as crianças tinham 30 alunos, 30 brinquedos, mas os brinquedos eram diferentes. A ideia é saber como é que eles interagiriam com esses brinquedos. E eu me lembro que o meu orientando, quer dizer, o meu objeto de fixação, apanhava de todos, era inseguro, etc, etc, etc. Eu fiquei com pena dele. Até um dia que ele apanhou tanto dos demais que ele quiseram tirar o martelinho de plástico dele, ele não perdeu a cabeça e saiu batendo no japonês com o martelo. Eu vibrei, fiz assim e anotei.
Ao sair, o professor David Rubik respondeu: professor Faria, vá imediatamente à minha sala. Né? E eu tomei uma espinafrada, exatamente porque, segundo ele, eu estava contrariando, não é, os métodos de uma pesquisa aplicada no âmbito da sociologia do direito. Então, portanto, a segunda tensão é exatamente a tensão entre paixão e razão. A terceira tensão é entre saber teórico e técnica, né? Entre saber teórico e técnica. Onde eu faço sociologia, por exemplo, do direito teórica, e como é que eu faço uma sociologia do direito aplicada? Como é que eu faço uma teoria do direito mais voltada a uma visão técnica ou da visão estrutural do direito, ou eu faço uma sociologia do direito mais crítica a partir de uma visão teórica, porém funcional, do campo do direito? E depois eu vou ter uma quarta tensão. A quarta tensão é entre o senso comum, o senso do homem comum, o senso do segurança da faculdade, o senso da minha secretária, e o senso científico. Como é que fica a relação entre o conhecimento comum e o conhecimento científico? E a última tensão é a tensão entre teoria e praxis. Quais são as indagações jurídicas? Eu quero fazer muito rapidamente. As indagações jurídicas são: como é que nós lidamos se os conflitos sociais são conflitos de classe, são conflitos coletivos? Por que é que eles entram no judiciário, ou entravam no judiciário, até alguns anos atrás, como conflitos interindividuais? Por que é que, durante muito tempo, os processualistas insistiram em transformar conflitos brutos na vida social só poderiam entrar na vida do direito pelas técnicas de entrada no Código de Processo Civil, me parece que era o artigo 10, 15, já não me lembro qual é o artigo, né? Em conflitos interindividuais. Como é que nós trazemos para o direito toda a contribuição, principalmente nos tribunais, da sociologia das organizações, da teoria da burocracia de Weber? Como é que nós podemos modernizar o judiciário? Né? A terceira questão é: em que condições uma ordem constitucional é legítima? Em que condições uma determinada ordem constitucional é legítima? Essas são indagações que a sociologia da Constituição começou a desenvolver quando ela ganhou voo depois dos anos 90 no Brasil, depois do término da Constituinte. Não é? Como é que nós fragmentamos os conflitos brutos para que eles entrem como conflitos interindividuais dentro do sistema judicial? Por que existe essa necessidade? O que está por trás dessa necessidade? Porque um conservador da ditadura, que foi diretor e reitor da USP e diretor da Faculdade de Direito, Alfred Buzaid, quando redigiu o Código de Processo Social, proibiu a entrada de conflitos coletivos na justiça estadual, na justiça comum. Ele basicamente trabalhava com a ideia de que, se o conflito entrasse no seu estado bruto, o juiz nunca decidiria pela legalidade, ele decidiria pela legitimidade. Ele nunca teria uma visão técnica daquele conflito, ele teria uma visão política. O que é a legitimidade? É o fundamento da obediência. Não é? A legitimidade, algo que está vinculado à ideia do justo, enquanto a ideia da legalidade está atrelada à ideia da eficiência técnica, não é? Da neutralidade na interpretação da lei. A outra questão é, naquele momento que se começou a falar na reforma do judiciário. O Banco Mundial abriu várias linhas de financiamento para a reforma do judiciário no Brasil, tanto no governo Fernando Henrique, quanto no governo Sarney, quanto no governo Lula. E isso vai resultar na emenda constitucional número 45. Então, a pergunta é: que tipo de reforma constitucional foi feita? Que tipo de abordagem burocrática se deu? Era uma abordagem burocrática que se deu dentro de uma dimensão neutra, ou não existe abordagem burocrática neutra? Ela se deu dentro de um viés weberiano, dentro da ideia de Talcott Parsons, dentro da ideia que a Fundação Getúlio Vargas tem no seu curso de economia, no seu curso de administração. As indagações político-jurídicas são as seguintes, e são perguntas de sociologia do direito, de sociologia da Constituição, de filosofia do direito, ao mesmo tempo também são de teoria do Estado. Como é que pessoas, não é, podem ser, numa sociedade como a brasileira, legalmente iguais, mas socialmente diferentes? Como é que as pessoas podem ser legalmente iguais, sendo socialmente diferentes? Segunda pergunta: somos diferentes com direitos iguais, ou somos iguais com direitos distintos? Repetindo, essas perguntas, por si só, animam um curso de pós-graduação. Vocês vão poder discutir isso com seus professores de sociologia jurídica, de teoria do Estado, de direito constitucional e de filosofia do direito. Como é que pessoas, não é, podem ser legalmente iguais e socialmente diferentes? Como é que nós conseguimos ser, não é? Como é que nós conseguimos ser diferentes tendo direitos iguais, ou somos iguais tendo direitos diferentes? Os problemas políticos são os seguintes. Eu sei que eu tenho mais 5 minutos, portanto, eu vou começar a aula da semana que vem com base nessas perguntas. Mas, no primeiro momento, não é? Nós vamos ter alguns impactos, nós vamos ter alguns problemas. Primeiro problema que nós vamos trazer para a sociologia da Constituição, não é? O primeiro problema político que nós vamos trazer é
a importância dos meios de comunicação de massa sobre a opinião pública. Há 1 ano e meio atrás, eu publiquei um livro sobre as fake news e a liberdade de pensamento. Né? Esse é o grande debate, isso que pode decidir a eleição daqui por meio das redes sociais, por meio das fake news. Vejam aí todos os candidatos, ou pelo menos 2 candidatos, manipulando claramente mentiras nas redes sociais. Primeira questão, portanto, que eu levanto é a ideia dos impacto dos meios de comunicação de massa sobre a opinião pública. Ou seja, o que nós temos é, quando eu vejo, por exemplo, um debate político, quando eu vejo o noticiário da Globo News, quando eu vejo uma informação, eu abro a tela. Eu recebo uma informação. Mas por trás daquela informação existe também uma formação de natureza política. A pessoa que transmite uma informação nunca o faz de uma maneira objetiva. Não existe essa história de fazer uma informação objetiva. Se vocês um dia trabalharem com jornalismo, como eu trabalhei, e têm a ideia de fechar a primeira página do jornal, dando a manchete, dependendo da manchete, vocês não têm manchete neutra. Essa manchete vai agradar um grupo ou vai desagradar outro grupo. Ou ela vai ser uma manchete. Vejam, as manchetes do Estadão eram manchetes, e sempre foram manchetes, a partir de uma visão de mundo liberal. Ele informa a partir de uma visão de mundo liberal. Vejam que durante muito tempo a Folha, antes de dominar o mercado, tinha uma visão de mundo mais social-democrata. As manchetes eram manchetes muito mais social-democratas do que as manchetes do Estado, que eram liberais. E as manchetes do jornal O Globo eram altamente, mas muito conservadoras. Não é? Era o mesmo fato. Eu me lembro uma vez que eu trouxe para os meus alunos 3 exemplares de um jornal, um exemplar do Estado, do Globo, mostrando que houve um desastre de um caminhão que passou ali na cidade universitária com uma carga mais alta e o caminhão quebrou a ponte. Não é? Para vocês terem uma ideia, os 3 jornais deram nomes diferentes do motorista, os 3 jornais deram a marca do caminhão diferente, os 3 jornais deram o peso da carga diferente e os 3 jornais conseguiram errar, porque não souberam que tem uma via que vai e uma via que vem. Vejam, o que eu quero é trazer essa questão, informação e formação. A massificação via redes tende a suprimir a responsabilidade social. Segunda pergunta, quanto é que de dissenso, quanto de conflito uma sociedade suporta? Quanto de dissenso uma sociedade suporta? Em que medida, numa sociedade como a brasileira, desigual e injusta, o precário equilíbrio social, como é que a gente faz o cálculo do dissenso tolerável? O quanto uma sociedade aceita de dissenso? O quanto uma sociedade aceita de conflito? Há um ponto além do qual esse conflito irrompe sob a forma de uma revolução. Há um livro de um autor chamado Vanderlei Guilherme dos Santos, As Razões da Desordem, é um livro de cientista social formado em Stanford, cuja leitura eu recomendo enfaticamente. Ele discute essa questão. Como é que nós fazemos esse cálculo do dissenso tolerável? E ele vai dizer, não existe um cálculo a priori. Só fazemos esse cálculo a posteriori. Quando é que eu sei que do dia para a noite eu vou ter o que nós vimos em 2013, que foram os black blocs e foram aquelas manifestações? Né? Essa é uma questão que eu também gostaria. Terceiro, quais são as formas que certos setores conservadores têm de neutralizar os avanços progressistas da Constituição? Na regulamentação. Quantas e quantas vezes nós temos normas constitucionais que são abertas, progressistas e que são focadas ao hipossuficiente, e aquele alcance progressista é relativizado no momento da regulamentação da norma. Ou seja, na regulamentação da norma, nós podemos muitas vezes distorcer o que a norma constitucional disse. Essa foi uma das grandes tendências do atual governo. Também foi uma tendência do atual governo Lula. Usar a regulamentação de uma norma constitucional para enxugar o progressismo dela, diminuir o alcance dela, limitar aquilo que seria uma intervenção no que eles chamam de uma liberdade de propriedade, ou das liberdades absolutas, que não são absolutas, elas têm de ser ponderadas. Além do mais, nós temos uma terceira questão. A terceira questão são as disfuncionalidades no legislativo. Em que medida o legislativo hoje é controlado pelo Centrão? Em que medida ele é controlado pela burocracia profissional dos deputados? Ou em que medida nós temos corporativismo? Uma quarta questão, e aí eu vou terminar porque eu não tenho tempo, essa é a mais importante de todas. E essa eu gostaria de ter 3 minutos. É o vício de representatividade no poder legislativo brasileiro. Eu poderia fazer uma pergunta para vocês. O Brasil é democrático? Quando eu olho a representação no Congresso, eu vou perceber que do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nós temos 38% do eleitorado. No Sul e no Sudeste, nós temos 62% do eleitorado. Portanto, vamos dizer, há uma concentração do eleitorado no Brasil industrial, no Sul e no Sudeste. E nós temos apenas 38% do eleitorado no Brasil mais pobre, no Brasil
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mas quando nós olhamos a distribuição dos assentos na Câmara, nós vamos perceber que o Norte, Nordeste e Centro-Oeste tem 38% do eleitorado, mas controla 52% dos assentos na Câmara. E o Sul e Sudeste, não é? Que tem 62% do eleitorado, só controlam 48% dos assentos na Câmara. No Senado, isso é pior. Não é? No Senado, nós vamos perceber que o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste controlam 38% do eleitorado, mas tem 74% dos assentos no Senado. O Sul e Sudeste, né, tem 62% do eleitorado, mas controlam apenas 26% dos assentos no Senado. Por que que Minas, por que que São Paulo, por que que Rio de Janeiro vão decidir as eleições? Principalmente o de Minas mais rica para baixo, não a Minas próximo da Bahia, e mais São Paulo, principalmente São Paulo no interior, por que que eles vão decidir? É isso que eu gostaria que vocês começassem a perceber. Uma sociologia da Constituição vai perceber claramente isso. Espera aí, que história é essa? Nós temos uma democracia realmente representativa ou porque cargas d'água, o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste, de onde vem o Centrão, tem um controle dos assentos na Câmara maior, no Senado maior do que as duas regiões que são mais, vamos dizer, habitadas, mas tem vamos dizer, um número de parlamentares, um número de representantes não conforme a divisão de um Brasil a partir da população. Ou seja, os estados economicamente mais pobres são politicamente mais fortes. E os estados economicamente mais fortes são politicamente mais fracos. Por que isso? A sociologia da Constituição vai claramente levantar a seguinte pergunta. Se nós a trabalhássemos como hipótese marxista, nós trabalharíamos com a ideia de que a Constituição e a ordem política seriam uma superestrutura ideológica refletindo as condições de uma infraestrutura econômica. Mas como é que São Paulo, que controla a economia, não controla? Não é? Como é que o Sudeste, que controla a economia, não controla a vontade política? Não? E isso não é explicado pelo marxismo. Isso é explicado por Weber. No meu curso de Sociologia da Constituição, eu dou 1 ou 2 aulas a respeito disso. Eu sugiro, se vocês quiserem, caso vocês queiram, eu posso até passar um resumo de um livro de um grande cientista político que apresentou uma tese em Berkeley tratando exatamente dessa questão. A democracia brasileira é democrática? O Centrão não está corroendo a democracia? Não é? De onde vem esse Centrão? Claro que esse Centrão tem deputados do Sul e do Sudeste, mas a base do Centrão é Arthur Lira, essa base do Centrão é nordestina, é do Centro-Oeste. Vejam, como é que isso se explica? A sociologia da Constituição procura, num determinado momento, refinar a nossa visão dos problemas que uma Constituição tem de enfrentar para que ela possa ser produzida e para que ela possa ser eficaz. Esse livro que eu estou chamando chama-se São Paulo e o Estado Nacional. Essa é a versão tese e foi publicada, vocês vão encontrar pela estante virtual, pela editora DIFEL, Difusão Europeia do Livro, 1970 e alguma coisa. Ela tem uma publicação comercial. Essa publicação comercial foi feita pela editora Tempos, acho que é Tempos, ou Eusébia, né? Tempos Modernos ou Eusébia. E na edição comercial, o título se chama As Bases do Autoritarismo Brasileiro. Vejam, eu poderia ir um pouquinho mais além também, dizendo que também nós temos de começar a perceber uma questão que a sociologia da Constituição vai enfrentar, que é o impacto do desenvolvimento tecnológico sobre as instituições políticas. É claramente a ideia do discurso competente versus população com baixo nível médio de escolaridade. Basicamente, o que eu quero dizer é, vejam o que está acontecendo. Na regra de democracia, até o Tiririca pode ser deputado. Agora, quando nós começamos a olhar dentro do executivo, e isso vem lá atrás, não é desse governo, é a ideia de que os economistas disseram, num determinado momento, que quem não é formado em economia não tem a competência para tomar uma decisão de natureza política. Pode gerar uma crise no mercado de câmbio, pode gerar uma crise no mercado de juros e coisa do gênero. Por isso, há algum tempo atrás, o Conselho de Política Monetária tornou as reuniões do Conselho, não é? Essas reuniões do Conselho são reuniões opacas. Elas não são reuniões que podem ser divulgadas, não são mais reuniões públicas. Elas são reuniões sigilosas e, no final dessas reuniões, os conselheiros do Conselho de Política Monetária vão acabar fazendo o quê? Divulgando uma ata. Essa ata é claramente escrita numa retórica econômica. O MIT tem hoje um curso de economia e uma disciplina onde eles ensinam como é que uma retórica econômica é um discurso competente que o leigo não é capaz de ver. Né? E com isso vocês começam a perceber que em áreas técnicas vocês estão vendo claramente o quê? A opacidade do direito.
Não é? Morreu um professor da Universidade de Buenos Aires ontem, cuja tese era a opacidade do direito. É um colega meu do International Institute for Sociology of Law. Ele mostra como é que essa questão trazida pelo neoliberalismo vai fazendo com que as questões técnicas da macroeconomia sejam discutidas em ambiente fechado. E essas discussões não sofram nenhuma interferência do eleitorado médio, que tem um nível cultural bastante baixo. Com isso, o que nós estamos começando a perceber é o aparecimento de comunidades epistêmicas, de comunidades de cientistas. Por isso é que veio, não é, a questão da audiência pública, porque muitas vezes os movimentos sociais vão falar perante o Supremo, contratam um advogado, contratam um sociólogo, porque eles sabem claramente que aquilo que eles vão falar não vai ser entendido como um argumento técnico, vai ser entendido como um argumento ideológico. Então, nesse momento, nós temos de analisar essas questões. Não sei se vai dar tempo de analisar essas questões, mas vocês poderiam pedir aos professores de Constitucional, de Teoria do Estado, mesmo eu vou analisar essas questões de Sociologia Jurídica, pedir aos professores de Filosofia do Direito que discutam algumas dessas questões. Elas são muito importantes para a formação de vocês. É isso. Peço desculpas, mas eu acho que eu estou acabando na hora, não é, Lucas? Me coloco à disposição de vocês. Quando vocês quiserem fazer perguntas, se vocês quiserem, eu vou sempre presencialmente à faculdade, às quartas-feiras, tenho tempo para ficar na faculdade, de manhã e à tarde, vou outras vezes também, mas, enfim, se vocês tiverem perguntas a fazer, me mandem que eu respondo, ou, se quiserem, por e-mail ou não. É isso, gente. Eu coloquei aí o link, tem no site do autor, do Schwartzman, ele tem o livro, As Bases do Autoritarismo Brasileiro. Então tá aí em PDF, para quem quiser ler. Vale a pena. Caso vocês não tenham tempo para ler o livro, eu tenho um resumo que o próprio autor fez e publicou. É brilhante esse resumo. Eu posso passar. Você tem São Paulo no Poder? São aquelas 2 páginas, né, do Estadão. Exatamente. É um artigo são duas. É um artigo de uma linguiça com 2 colunas. Começa lá em cima. Eu acho que é São Paulo no Poder, uma coisa assim. Acho que é. Eu tenho. Eu mando para eles depois. Não precisa passar. Não precisa passar agora. Quer dizer, não. Pode passar depois. Sim, sim. Não, eu mando. Pode deixar. Eu estou preparando sobre mostrar como é que o Código de Processo Penal vai ser votado agora, até dezembro ele vai ser votado, como é que isso fica, como é que isso passa no Congresso, porque nós temos uma realidade, do ponto de vista dos delitos, nós temos uma realidade do Norte e do Nordeste diferentes entre si, do Norte e do Nordeste diferentes do Sul e Sudeste, e do Sul diferente do Sudeste. Como é que vamos dizer, Câmara, como é que o Senado, com essa distorção de representatividade, vai votar esse Código de Processo Penal? Estou curioso para ver isso. Saiu um artigo meu no Jota hoje, leiam esse artigo. Achei o resumo aqui, já divulguei aí. Maravilha. É isso, gente. Foi um prazer dar aula para vocês, é um prazer dar aula para vocês. A semana que vem a gente retoma essa discussão. Isso aí. Obrigada, professor. Até mais. Até mais. Obrigado a você.